Sejam muito bem-vindos ao podcast Fogo no Lenço. Nós estamos aqui para conversar com você que é capelão, você que faz parte da diretoria do Clube de Desbravadores, hoje no estado de Goiás. Nós temos 170 clubes, são mais de 5.700 desbravadores e eu tenho certeza que esse curso vai ser uma bênção na sua vida. E eu tô aqui com ele, pastor Renan. E aí, pastorzão, beleza? Fala, pastor Lucas. Fala, galera que está nos acompanhando aí. Você desbravador, capelão, diretor, conselheiro, enfim. As bênçãos desse podcast é para todos os nossos clubes. Vai ser top, hein, pastor? Bênção demais. E para ser especial, nós temos convidados para lá de especiais, pastor Renan. Muito especiais, contratações de peso para um podcast de peso. Pode começar aí, pastor Lucas. Quem que nós temos por aqui? Nós temos aqui pastor Udolci Zukovski, que está aqui com a gente também. Que prazer receber o pastor Udolci. Maravilha, tamo junto aqui. Benção. O Udolci é o Pelé dos desbravadores. Eu só entendi autoridade. lá, contratação, quer dizer, tem alguma vantagem aí, né? Contratação e tal. E por outro lado, não menos importante, Claro. e tão Pelé quanto pastor Cadu. Seja muito bem-vindo, pastor Cadu. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Meu peso não é tanto como o do pastor Udolci, mas nós estamos aqui para poder só somar. 10 quilos de diferença. Será que ele quis dizer com isso? Pois é, nós trouxemos eles para a gente conversar um pouquinho, pastor Renan. E eu quero ouvir um pouquinho, pastor Udolci. Fala pra gente um pouquinho do seu... Claro, a sua trajetória, a sua experiência é muito grande, mas resume um pouquinho pra gente aí, pro pessoal te conhecer melhor. Eu fui desbravador com 14 anos, não consegui ser antes, porque na minha igreja não tinha. E aí, quando eu fui para o internato, descobri que lá também não havia um clube de desbravadores, e aí acabei fundando um clube de desbravadores, juntamente com a minha professora de inglês, na época, e começamos o clube Pioneiros do IAP. Né? Aí de lá fui fazer teologia e fiz o curso de líder, e aí foi no distrito, em Minas Gerais, e depois no departamento de desbravadores por 32 anos. Uau! Muito tempo, hein, pastor Renan? Caramba, O que você tem de vida, né, amigo? Eu tenho 29 anos. Eu tô quase também, com 30 anos, né, assim. Rapaz do céu. É autoridade pura. Autoridade, que privilégio. Mas foi realmente uma bênção, olhando para trás assim, pensando, que alegria a gente cumprir a missão fazendo o que gosta. E você que assiste o programa, que é diretor de clube, que é conselheiro, principalmente capelão, e você ama fazer isso aí, o tempo você não se preocupa com o tempo. Então, 32 anos para ele, nem 32 de idade não tem. Mas para mim é como se eu estivesse começando, porque legal. É muito realmente gratificante fazer um trabalho às novas gerações. Né? Então, o meu verso agora, que agora depois de 32 anos só direto no departamento e 40 anos como pastor, aí agora o meu verso ficou Salmo 119, aliás, Salmo 77, versículo 18. O que diz lá? Eu, agora, que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Uau. E é isso que eu estou fazendo aqui. Fantástico, pastor. Aí sabe, né? Aí sabe. Benção Salmo demais. 71, 18. Mas nós temos o pastor Cadu, que também tem uma história, né, pastor Cadu? Como que você conheceu o clube? Como é que foi sua trajetória no Clube de Desbravadores? É que assim, pastor Udolci, eu não posso falar de toda a minha trajetória, porque o primeiro clube de desbravadores que eu participei, eu fui expulso dele, né? Eu não deveria falar isso, né? Mas a verdade foi essa, teve um infeliz que me mandou para fora do clube. Os motivos, eu acho que ele não tinha, né? Eu fazia um pouquinho de bagunça, mas enfim. Quer dizer que você foi preso, mas sem motivo. Não, tranquilo. E aí minha mãe não queria me deixar participar de clube novamente, porque ela falou, não, aconteceu aquilo ali e tal. E eu forcei, eu me lembro que eu andava, no segundo clube que eu participei, eu andava ida e volta, né, uns 15 quilômetros de bicicleta, pela paixão que eu tinha, né? E fui desbravador por muitos anos, apaixonado por Campuri. Eu me lembro muito bem de que a primeira vez que eu aceitei um apelo foi num Campuri. Eu não sabia nem como era aceitar um apelo. Então a minha história com o Clube de Desbravadores é uma grande bênção e, enfim, trabalhei depois como pastor, depois me tornei departamental de desbravadores, continuo sendo, e tem sido uma grande bênção na minha vida e da minha família. Amém. Fantástico, Amém. né? Fantástico. Que presente a gente receber
esses dois grandes homens de Deus aqui? A gente já percebe que o nosso podcast aqui já tem assim autoridades para Verdade. falar com propriedade sobre esse assunto de capelania, né, pastor? Exatamente. Quando a gente fala de capelão, pastor Renan, quem que é o capelão dentro do clube? A gente vai começar a conversar e fazer algumas perguntas para os nossos convidados, mas quem é o capelão? O que ele faz? O capelão, pastor Lucas, é um dos cargos mais importantes dentro do Clube de Desbravadores. Eu vou aqui dar o pontapé e depois os nossos especialistas vão se aprofundar, mas o capelão, de modo geral, é aquele que cuida da parte espiritual do clube. É aquele que está na classe bíblica, meditação, visita, projetos missionários, enfim. É uma gama de atuações que o capelão tem e é muito importante para o nosso ministério. Fundamental. Então, agora perguntando aos nossos amigos, né? O capelão é apenas o responsável pela meditação dentro do clube ou o trabalho do capelão vai além disso? Na verdade, o capelão ele é como se fosse o líder espiritual do clube, o pastor do clube, né? Ele não é só, não, sou responsável só de fazer aqui o devocional ou só a meditação. Tudo que tem que ver com parte espiritual no clube quem guia isso, quem dirige isso é o capelão. Nós temos um clube de desbravadores, dividido em 3 áreas no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, que é o físico, mental e espiritual. E o físico e mental, a gente tem uma porção de orientações, tem uma porção de requisitos das classes e tudo, mas também nas próprias classes nós também temos os requisitos que tem que ver com a parte espiritual. Quem vai coordenar o desenvolvimento dessas atividades todas é realmente o capelão. Então, não significa que ele tem que fazer tudo, não significa que ele tem que fazer, cada coisa tem que ver com a parte espiritual, é com ele, mas é ele que vai se preocupar de que isso esteja acontecendo. Okay. Por quê? Porque o Clube dos Desbravadores ele é diferente de outros clubes de adolescentes e outras coisas que existem por aí, porque ele tem a parte espiritual. Se não tiver a parte espiritual, ele fica um clube comum, um clube de esporte, um clube de torcedor de time, um clube de criança que faz acampamento, etc. Mas a nossa parte realmente muito importante é essa parte espiritual. Quem que vai cuidar disso? Então, muitas vezes o que acontece é que o diretor é que tem que cuidar disso, se não tem o capelão. Mas, na verdade, o diretor tem tanta coisa para fazer, ele é responsável também, óbvio, o diretor tem que ser o mais preocupado de colocar as coisas espirituais para funcionar na igreja, no clube. Tá? Mas o capelão é o ponta de lança, o que vai e faz com que as coisas aconteçam. Né? Perfeito. Nesse bloco nós estamos conversando sobre a missão do capelão, né? A gente não quer simplesmente clubes desbravadores que vão organizar atividades. A gente quer clubes que são espiritualmente fortes, né? E qual que é o impacto de um capelão ativo na vida espiritual dos juvenis? Eu posso falar de perdão, pastor Dossi, mas deixa eu falar sobre esse assunto, que ele é muito importante para mim. Eu sempre digo que clubes desbravadores sem capelania, para mim, vira clube, como o pastor Dossi disse, clube de qualquer outra coisa. Então, a gente precisa dar atenção total a isso aqui. A Bíblia faz grande diferença. Eu fico triste quando eu vejo capelães, enfim, diretores que estão em eventos, programações na igreja e eles não levam a Bíblia na mão, entendeu? Porque isso aqui, para mim, a Bíblia tem que estar na nossa mão. E eu gosto de destacar que o capelão ele precisa ser um elo entre a diretoria do clube e também o pastor distrital. Então, nas programações que nós temos na igreja, eles têm que ter esse vínculo, tem que ter essa unidade, tem que ter esse diálogo, né, para que um possa ajudar o outro. Veja, o pastor nem sempre, talvez, ele tenha tempo de saber o que está acontecendo ali. E, para mim, o capelão deveria ser um adjunto do pastor na área para desbravadores. É um pastor ali auxiliar, né? Então, é importante trabalhar junto em unidade com o pastor ali. E o impacto, eu estava lendo, pastor Renan, eu estava lendo um pouquinho mais da função, por exemplo, pastor Dossi, de um capelão das Forças Armadas. Só para a gente tirar uma referência ali, não tem nada a ver muito com a gente, mas... E eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Um capelão das Forças Armadas, eles não cuidam apenas dos soldados, eles cuidam também das famílias dos soldados. Legal. Outra coisa, o capelão das Forças Armadas, a gente está usando apenas como exemplo aqui, né? Mas quando tem alguém no hospital da família, é ele que presta
que prestam cuidado ali, eu estou falando com a família. Então, logo, talvez uma função do capelão também é ficar de olho. Quem são esses desbravadores? O que está acontecendo na família para que, de fato, impacte na vida e na família do desbravador? Interessante que transcende o clube, né? Agora, amigos, a gente vê que desbravador é feliz e tem que ser feliz, a gente tem Jesus no coração, mas qual é o perigo de um clube que tem muita programação, tem muita festa, mas tem uma espiritualidade fraca, não muito forte? Quais são os perigos que esse clube pode enfrentar? Naturalmente que o clube que coloca isso como prioridade, ele gosta lá de fazer a sua ordem unida, passa 2 horas fazendo a ordem unida, né? Gosta de ter a fanfarra, passa 3 horas lá treinando a fanfarra, gosta de fazer uma competição, de uma atividade de concurso ou outra coisa assim, de habilidades manuais ou coisa assim, né? Essas são coisas importantes, mas eu sempre digo de que a ordem unida não é o principal. Os meninos gostam, eles amam isso, mas isso não é o principal. Isso são coisas que a gente faz para desenvolver a parte física e a parte social, mas, na verdade, tem o que é mais importante. Então, se eu estou fazendo esse tipo de atividade com o clube, um monte de ordem unida, um monte de fanfarra, um monte de atividade, um monte de tempo gasto em fanfarra, um monte de tempo gasto só em aprender nós, né? Fica sendo realmente uma coisa que parece que está animando ali, parece que está legal, mas o crescimento não é dos 3 lados, ele está sendo só em 2 lados. Então, lá na frente vai ter problema isso aí. Por quê? Porque nós queremos formar o caráter. E para ajudar na formação do caráter, a parte espiritual é mais do que importante, né? Ela é imprescindível. Então, você capelão, você diretor ou diretoria do clube, saiba que devocional não é uma coisa, vamos fazer rapidinho aqui para depois a gente fazer o que eles gostam. Não, o devocional tem que ser bem feito. A gente vai falar sobre isso mais para frente um pouco, né? Sobre essas partes aí das atividades espirituais. O curso bíblico, a classe bíblica, não é assim, vamos fazer porque está no requisito, vale ponto. Não, na verdade esse é o norte. As outras coisas são como um chamariz para realmente fazer com que ele ame participar dessas coisas espirituais. Muito, muito importante isso, né, pastor Lucas? Com certeza. O capelão, ele tem um papel fundamental, né? Ele é o guardião, a gente pode dizer assim, o guardião da atmosfera espiritual dentro do clube, porque ele vai ultrapassar a simples reunião ou o momento com o desbravador, ele vai alcançar, como foi falado aqui, né? Tanto o desbravador como também o cuidado com a família, né? E a parte espiritual do clube como um todo, conectando o juvenil a Cristo Jesus. Esse é o trabalho mais bonito, mais sublime, né? E foi muito legal que o pastor falou, o pastor Doci, que o capelão não precisa fazer tudo sozinho, porque às vezes ele pode olhar todas as demandas dele e ele fica doido, né? Porque é classe bíblica, é isso e aquilo. Então dá para trabalhar dentro da capelania o capelão discipulado, né? Chamar outros para ajudar ele a fazer esse trabalho espiritual também dentro do clube. Inclusive, eu não vou citar o nome, mas existem outros modelos, né? Mas existem muitos pastores que se tornaram pastores porque capelães colocaram eles como braços, né, para poder auxiliar nisso aí. Então eram meninos que foram discipulados por outros e que se tornaram pastores porque gostaram, né, dessa atividade ali do capelão. Então, vale a pena você, capelão, presta atenção, para qual câmera? Eu olho para aquela ali. Você que é capelão, olhe para os meninos como um futuro, um potencial de um grande homem de Deus que vai levar outros meninos para o reino do céu. Sempre olhe com isso. E isso é fácil de fazer, já pegando no clube, alguns meninos que já podem se aproximar do capelão, ou o capelão se aproximar de alguns dos meninos e dizer, escuta, vocês vão ser meus auxiliares, entendeu? Você vai ser meu auxiliar. Ou inventam um cargo para ele lá, um nome lá que ele vai sentir, não, eu estou participando junto com a capelania e tal. O que eu faço? Não, eu sou responsável por entregar os cartões das classes bíblicas, sou responsável por entregar ou fazer a chamada, ou sou responsável por entregar as bíblias, ou etc. Mas dando responsabilidade para as crianças de 10 a 15, não só, não, eu preciso de gente
de adulto para me ajudar. Ok, mas às vezes o mais importante ainda é desenvolver essa habilidade nas crianças, que vai chegar nesse ponto que o Cadu falou, de o menino gostar tanto disso, depois ele vai acabar sendo ele o capelão do clube, ou até um ancião de igreja, ou um pastor, ou um missionário. Tá? Perfeito, perfeito. Então, você que está nos acompanhando aí, você que é da área da capelania, que está fazendo à frente, né, o cuidado espiritual dentro do seu clube, eu preciso te lembrar o que você já sabe. De nada adianta a gente ter inúmeras atividades se nós não estamos conduzindo nossos juvenis ao conhecimento de Jesus e à salvação. Esse é um clube verdadeiramente forte e bem-sucedido. Não quer dizer que ele faça todas as especialidades e, por mais que sejam importantes, acampamentos ou tem atividades que eles vão aprender coisas novas, mas o verdadeiro clube, o clube de sucesso, é o que leva nossos desbravadores aos pés de Jesus. E esse é o nosso grande objetivo, salvar do pecado, guiar no serviço. Um clube excelente é aquele que, muito mais que tem atividades, tem meninos tomando decisões ao lado do Senhor Jesus. Pastor Renan, esse primeiro bloco foi muito interessante, a gente falou um pouquinho sobre a missão, né, do capelão, mas tem muita coisa para a gente aprender, então nós vamos encerrar esse momento aqui, agradecendo os nossos convidados, para a gente ir para um próximo bloco e no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre quais são as bases do capelão. Então, alguns já estão há algum tempo, né, enfrentam alguns desafios, outros chegaram agora. Então, se a gente pudesse dizer o suprassumo, o que fazer, as bases do Ministério da Capelania, a gente vai conversar sobre isso no nosso próximo encontro. Para isso, não percam o nosso próximo episódio do podcast Fogo no Lenço! Tamo junto, valeu, até a próxima.